Olá, isso aconteceu comigo na quaresma do ano de 2021, quando a tranquilidade da minha vida deu uma guinada inesperada. Eu acordei no meio da noite com um impulso inexplicável que me levou a levantar e verificar meu cachorro, um beagle, que era mais que um membro da família do que um animal de estimação. A casa estava mergulhada na escuridão, iluminada apenas pelas luzes noturnas e tênues que espalhamos por todo o térreo e o andar de cima, e um cuidado para se movimentar à noite sem tropeçar. Minha casa, modesta e acolhedora, estava localizada em um canto tranquilo em Tiradentes, Minas Gerais, cercadas por algumas casas humildes que dão uma sensação de comunidade, mas ao mesmo tempo de solidão local. O que encontrei ao descer as escadas, no entanto, estava longe de ser algo comunitário, solitário ou tranquilizador. Lá, ao lado da gaiola do meu cachorro, erguia-se uma criatura tirada dos mais sombrios pesadelos, um lobisomem de quase 3 metros de altura. A besta, com uma presença que fazia até minha altura, de 1,80 m, parecer diminuta, estava curvada, seus longos braços estendidos como se estivessem tentando se familiarizar com o espaço invadido. A fraca luz revelava seu escasso pelo, exceto por uma juba que caía de sua cabeça e pescoço e costas, enquanto o resto de seu corpo nu lembrava de um rato gigante. Meu cachorro normalmente fica fora da gaiola, exceto quando algum familiar decidia trancá-lo. Ele olhava fixamente, tão imóvel quanto a criatura. O lobisomem parecia igualmente surpreso com a minha presença. Suas orelhas se erguiam enquanto ele calculava a minha posição. Em um momento de terror compartilhado, ambos estávamos imóveis, nos avaliando. Mas quando a criatura começou a se mover lentamente na minha direção, meu instinto de sobrevivência disparou. O pânico me dominou. Seu rosto, uma visão grotesca de ferocidade e ser humano, me fez correr como nunca antes, tropeçando na escuridão enquanto gritava por ajuda. Meu cachorro, normalmente corajoso, permaneceu em silêncio naquele momento, provavelmente tão aterrorizado quanto eu. Minha mãe, acordada pelos meus gritos, ligou para a polícia enquanto se refugiava em seu quarto. Armado apenas com uma faca devido ao meu histórico que me impedia de possuir armas, voltei para enfrentar a besta, apenas para encontrar a sala vazia. A criatura poderia estar em qualquer lugar, e com a minha família a salvo, decidi sair de casa, enfrentar a escuridão e tentar encontrar aquela criatura, na esperança de sobreviver. A polícia não encontrou nada, exceto uma janela quebrada, evidência da entrada ou saída da criatura. Apesar da incredulidade da minha família, eu sabia o que tinha visto. Embora tenha levado tempo, eles finalmente reconheceram que algo inexplicável havia invadido a nossa casa naquela noite. A falta de provas tangíveis só serviu para aumentar a incredulidade dos oficiais, consequentemente a da minha família também. As semanas seguintes foram repletas de tensão e discussões. Meu relato, longe de ser aceito, foi motivo de chacota e zombaria. A sensação de não ser acreditado, especialmente por aqueles próximos a mim, foi quase tão aterrador quanto o próprio encontro. Comecei a investigar, mergulhando em arquivos locais, fóruns online e qualquer fonte de informação que pudesse lançar luz sobre o que eu havia encontrado. Tiradentes, com sua rica história, parecia ser o cenário perfeito para o inexplicável. Não demorou muito para eu descobrir que meu encontro não era único. Histórias de criaturas semelhantes a lobisomens, mulas sem cabeças ou caipora, avistamento de seres que não se encaixavam em nossa compreensão de mundo real, faziam parte do folclore há muitos anos. Um elemento comum nessas histórias é a localização, áreas rurais, muitas vezes perto de matas e no período de quaresma, lugares onde o civilizado e o selvagem se encontram. Esses relatos, embora variados em detalhes, descreviam encontros com essas criaturas. Lobisomens que caminhavam em 2 patas e possuíam um olhar que gelava o sangue. Alguns falavam de um sentimento de terror paralisante, outros de uma curiosidade mórbida que os levava a investigar sons ou movimentos na escuridão, apenas para se depararem com o impossível. Essas histórias, longe de me fornecerem respostas, só serviram para aprofundar o mistério. O que eram essas criaturas, de onde vinham e, o mais importante, o que queriam.
Olá, me chamo Rafael, moro em São Luís do Maranhão. Eu tive uma experiência no ano de 2013, na época de Quaresma. Eu moro em uma zona um pouco mais rural, na ilha de São Luís. Nasci e cresci no sítio dos meus avós. Minha avó havia sido contemplada com uma casa por um programa do governo que dava casa para pessoas de baixa renda, com mensalidades bem baratas. Bem, pelo menos creio que funcionava dessa forma. Nunca procurei me informar a fundo de como funcionava e também não é esse o foco central do meu relato. Minha avó foi contemplada com a casa em um bairro bem afastado, que era rodeado de muito mato. Porém a casa ficava vazia e ela ia raras vezes ver a casa, e infelizmente alguns vagabundos começaram a usurpar a casa dos contemplados do governo. Ou seja, em palavras mais simples, eles invadiam essas casas na maior cara de pau. Minha avó, por ser de idade, não podia dormir lá todos os dias e tinha muitas coisas para fazer no sítio. Então meu tio, pelo menos 2 vezes por semana, dormia na casa para que nenhum vagabundo pudesse invadir. Eu naquela época, junto com os meus primos, já tínhamos completado 18 anos e sobrou para a gente ter que dormir lá. Eu fui a primeira vez muito a contragosto para dormir lá, porém, eu vi uma oportunidade que não tinha percebido ainda. Eu poderia usar a casa para fazer alguma festa ou até mesmo levar alguma garota para passar o sal. Passar o sal é uma expressão que significa intimidade entre o casal. Era só pedir a chave para minha avó que ela me dava, pois o que ela menos queria era que alguém invadisse a sua casa. Certa vez, eu, meu primo Gustavo e minha prima Jéssica decidimos fazer uma resenha em um fim de semana na casa da minha avó. Pedimos a chave para minha avó e ela nos deu. Nós levamos algumas bebidas, uma mini churrasqueira portátil, uma caixa de som e um pouco de dinheiro para comprar mais bebida, caso fosse necessário. Claro, sem a minha avó saber. Pegamos um ônibus e fomos nós 3 para lá. Era umas 4 da tarde. Começamos a nos divertir escutando música, assando uma carne e tomando algumas doses. Para garantir, compramos mais bebidas em um comércio próximo. A noite chegou rápido e a minha prima Jéssica já estava mamada e mal conseguia ficar de pé. Então levamos ela para um dos quartos e colocamos ela em um colchão, e eu e Gustavo fomos para a sala continuar conversando e curtindo a noite. Meu primo até teve a ideia de fazer algumas reguagens com a Jéssica. Ele pegou uma pasta de dente e passou na cara dela e tirou algumas fotos. Ele falou que iria postar no Facebook. Nós até gravamos vídeos dela dormindo, pois ela começou a peidar muito alto. Porém, todo aquele clima de brincadeira descontraído entre primos iria mudar. Foi quando algo assustador começou naquela noite. Me lembro que já deveria ser umas 9 para 10 horas da noite. A rua estava deserta e quase não tinha iluminação pública por ser um conjunto habitacional novo. Para que vocês entendam o contexto, a casa tem 2 quartos. Eu saí da sala e fui até a cozinha para deixar alguns pratos na pia para lavar. Gustavo veio atrás de mim para pegar mais uma cerveja. Quando chegamos na cozinha, eu escutei a Jéssica nos chamando, mas a voz dela não vinha do quarto, e sim do lado de fora da casa, especificamente dos fundos, onde há um matagal. Eu e Gustavo nos entreolhamos confusos, pois tínhamos deixado Jéssica dormindo no quarto. Eu me perguntei que horas que ela saiu que não a vimos. Estávamos na sala, e para ela sair da casa, tanto pela porta da sala ou pela porta dos fundos da cozinha, ela teria que passar por nós na sala. Gustavo, Rafael, me ajuda, socorro. Gustavo comentou, será que ela pulou a janela do quarto? Mas isso não faz sentido. Além do mais, ela estava tão bêbada que mal conseguiria ficar de pé. Por impulso, ele queria abrir a porta para ir lá fora, mas eu segurei em seu braço e fiz sinal para ele não fazer barulho e não sair lá fora. Ele olhou confuso para mim e disse, a Jéssica está precisando da nossa ajuda. Eu puxei ele pelo braço e levei ele até o quarto que deixei a Jéssica, e lá estava ela, dormindo feito uma pedra. Nessa hora, meu primo e eu nos olhamos assustados. Eu estava com medo, mas disse para ele não ir lá fora. Rapidamente eu tranquei a porta da sala, desliguei o som e ficamos ouvindo aquela voz lá fora, que era idêntica à minha prima, que vinha do mato atrás da casa.
Eu peguei a Jéssica nos meus braços e a levei até o outro quarto. Coloquei ela em um colchão maior e nos deitamos juntos e desligamos as luzes da casa. Ficamos a noite inteira escutando aquela voz, seja lá o que fosse aquilo, queria nos atrair para fora para nos fazer algum mal. Aquilo era maligno. Em certos momentos imitava com perfeição a voz da minha prima, até no sotaque, mas havia momentos que aquilo falava com uma voz gutural. Vocês vão sair daí, bando de cachaceiros. Vou levar vocês para o inferno. Aquilo dava gargalhadas, chegava bem perto da janela do quarto que estávamos e imitava a voz da Jéssica, chamando ela de sirigaita, além de outros adjetivos pesados. O efeito da bebida foi embora. Aquilo durou a noite toda. Às vezes ficava quase 1 hora de total silêncio, mas depois voltava a voz da minha prima. Passos ao redor da casa, batidas nas portas e paredes que não nos deixava dormir. Eu nunca fiquei tão feliz e aliviado quando o dia amanheceu e aquilo cessou. Quando o sol já estava bem claro no céu, nós acordamos nossa prima e fomos embora. Jéssica, animada, disse que queria que fôssemos para lá no fim de semana seguinte. Na hora que ela falou isso, eu e meu primo nos entreolhamos. Gustavo foi logo dizendo: eu naquela casa não durmo nunca mais. Eu concordei dizendo a mesma coisa. Jéssica perguntou o porquê de não querermos mais fazer nossas festinhas na casa. Eu inventei a desculpa de que houve um tiroteio de madrugada e foi muito assustador, e dei um conselho para ela de não ir dormir lá de jeito nenhum. Gustavo pegou o embalo da minha mentira e apenas confirmou que tudo era verdade. Achei melhor não dizer para ela o que aconteceu de fato. Não sei se faria bem para ela saber que algo bizarro estava imitando a sua voz na escuridão. Algum tempo depois, quando minha avó me pedia para cuidar da casa, eu recusava. Meu primo também era a mesma coisa. Minha avó ficou irritada. Eu não sabia como dizer a ela a nossa experiência sem que ela nos achasse loucos. Foi então que meu tio, certa vez, chegou no sítio da minha avó meio nervoso. Ele insistia que minha avó deveria passar aquela casa, pois só dava trabalho e ninguém podia ficar lá o tempo todo. Ele parecia muito assustado e, pelo seu semblante, eu já estava certo que ele passou pela mesma experiência que eu e meus primos. Eu perguntei se ele ouviu algo estranho de noite e ele disse que teve uma experiência parecida com a nossa. Ele estava se preparando para dormir por volta da 1 da manhã, quando ele começou a escutar a voz da minha avó chamando por ele. Voz essa que vinha do matagal atrás da casa. Meu tio estava confuso, pois ele tinha falado com a minha mãe por telefone há 5 minutos atrás. E a minha mãe disse que minha avó estava dormindo. Seria impossível ela estar ali, primeiro pelo horário, já não havia mais ônibus circulando, e também minha avó já era uma senhora de idade, não chegaria tão rápido, ainda mais sozinha naquele horário, em meio a tanta escuridão. Aquilo lhe deu um calafrio, ele percebeu que algo estava errado. Aquilo não era a minha avó. Eu percebia o medo nos olhos do meu tio enquanto ele me contava aquilo. Eu disse que eu e os meus primos tivemos a mesma experiência. Nós entramos em um acordo de nunca contarmos a minha avó, minha prima e o resto da família sobre isso. Conseguimos fazer com que minha avó passasse a casa e que o comprador seguinte assumisse as parcelas restantes daquela casa. Eu nunca entendi aquilo, mas foi uma das experiências mais bizarras que eu tive. Até hoje minha prima pensa que ouvimos um tiroteio naquela noite. Foi algo assustador. Eu acho que aquilo era um demônio que rondava a região. Boa noite, o meu nome é Osvaldo Silva. Moro aqui em Manaus, mas sou natural de Rondônia. Sou caminhoneiro faz 21 anos. Eu gosto muito de pilotar essas máquinas incríveis que a engenharia mecânica inventou. Dirigir o meu cavalo mecânico é o meu passatempo favorito, visto que uma boa parte dos meus dias eu trabalho pilotando um caminhão, pois os serviços que aparecem para mim são muitos, e quanto mais serviços eu fizer, mais dinheiro eu irei receber no final do mês. O caminhão que eu dirijo é um Volkswagen Constellation do ano de 2022, pois eu troquei pelo meu antigo, que era um Mercedes-Benz bicudo.
Essas máquinas são extremamente pesadas e, por isso, todo cuidado é pouco. Então, visto que dirigir esses caminhões exige muita responsabilidade, eu me profissionalizei na área para poder ter a total certeza de que o caminhão não iria ter nenhum acidente em minhas mãos. Certa vez eu recebi um serviço aqui da empresa onde eu trabalho. É uma empresa de materiais de construção e entrega de ferramentas como aço, cimento, etc. O serviço era entregar um container com vários materiais de construção saindo de Manaus e indo para um sítio, um local bem afastado de Manaus, por sinal. Eu acabei aceitando o serviço, então saí para fazer essa entrega. Fui por uma estrada gigantesca que vai de Manaus até o tal sítio. Eu andei bastante por essa estrada até ficar de noite, e tudo se escureceu na estrada. Eu continuei dirigindo por bastante tempo. Esse sítio ficava muito longe mesmo. Parecia que a estrada não tinha fim. E tudo o que me acompanhava naquela estrada era mata e mais mata. Chegou a um ponto nessa estrada em que ela ficou totalmente esburacada, e por isso eu fui obrigado a diminuir a velocidade, pois nós brasileiros sabemos a decadência de algumas estradas no nosso país, como por exemplo a BR-319 e várias outras que cortam o país e que para dirigir por elas é necessário ter muita paciência. Eu estava nessa parte toda esburacada da estrada. Qualquer deslize meu, o caminhão poderia atolar. E no meio daquela noite ninguém viria me socorrer. Sabendo disso, eu resolvi deixar o caminhão em uma velocidade baixa enquanto eu tentava não atolar nos buracos, que nem mesmo uma picape seria capaz de passar. Mas ainda bem que eu consegui. Depois de mais ou menos 8 minutos dirigindo devagar, eu retomei a velocidade normal do caminhão e logo à minha frente, a uns 200 metros, eu vi um estabelecimento de beira de estrada. Era uma lanchonete de estrada. Eu parei na frente dela, desci do caminhão e fui comprar uma pinga. Sim, tanta coisa para comprar e eu acabei comprando uma pinga. Sei lá por quê. Mas acho que foi devido ao estresse que eu tive naqueles buracos. Mas eu a tomei antes de embarcar no caminhão, justamente para não acabar ficando bêbado ou algo parecido. É claro, eu também comprei algumas torradas e um refrigerante para comer ali, em uma das mesas da lanchonete. Enquanto eu estava sentado de boa na mesa, vi então que tinha chegado um outro caminhão verdureiro, vindo pelo mesmo caminho que eu vim. Ele estacionou ali e o motorista dele veio até a lanchonete e perguntou se alguém tinha um celular para ligar para a polícia. Porém, do jeito que ele perguntou, deu a entender que algo grave havia acontecido com ele, ou com alguém ali. Então ele disse: "Moça, você tem um celular? Eu preciso ligar para a polícia urgente." "Senhor, se acalme. O que aconteceu com o senhor?" perguntou a garçonete. "Moça, eu preciso de um telefone. Alguém tem um telefone para me emprestar?" disse o motorista novamente com um ar de desespero. Naquela altura, todas as 7 pessoas que estavam ali na lanchonete ficaram incomodadas com aquilo, mas teve uma boa pessoa que lhe emprestou um celular e que poderia usá-lo para fazer a tal ligação. Aquele homem começou a ligar para a polícia. Ele sentou-se na cadeira. Eu fiquei ali olhando aquela cena enquanto eu comia. E ele começou a falar: "Polícia, eu estou aqui na Estrada do Ouro, indo para o sítio JM. Vem para cá agora, por favor. Eu vi um bicho ali no meio do mato. Eu não estou mentindo. Vocês precisam vir para cá." Confesso que na hora que ele falou aquilo, me deu um arrepio, pois eu estava na mesma estrada, indo para o mesmo local. Eu estava indo para o tal sítio JM. Porém, o homem logo desligou o celular indignado, devolveu para a pessoa que o emprestou e foi se sentar em uma das mesas. Eu fui até ele e perguntei o que havia acontecido com ele na estrada. O mesmo olhou para o caminhão dele e disse: "Olha, o que eu contei para a polícia foi verdade, porém eles acham que é trote ou brincadeira. Mas eu juro, eu vi um bicho andando em meio ao mato na estrada. Eu vi aquela coisa horrível, andar bem ao lado do caminhão. Cara, se eu fosse você, eu esperaria amanhecer para continuar sua viagem. Não é seguro agora", respondeu o homem em pânico. "Não se preocupe, meu amigo. Eu trabalho como caminhoneiro já faz bastante tempo. E nada aconteceu comigo durante esse período. E não é agora que vai acontecer também." Eu disse ao motorista, mas ele respondeu: "Aquilo está lá fora. É perigoso sair a essa hora." Ele estava bem nervoso.
Não se preocupe, meu amigo. Se aquilo aparecer, eu passo com meu caminhão por cima dele. Eu falei para o motorista enquanto eu me arrumava para voltar para a estrada. Não vá, por favor, você vai se ferrar, exclamou ele falando bem alto na lanchonete, enquanto eu ia voltando para o meu caminhão. Eu dei a partida e voltei para a estrada, seguindo a minha viagem. Eu tinha horário para entregar aquele container e por isso decidi não dar muita bola para o que aquele caminhoneiro estava dizendo. Porém, passou 1 ou 2 horas desde que eu retornei para a viagem e já era por volta de 1 da madrugada. Eu já estava bastante longe daquela lanchonete. Foi então que eu vi um som arrepiante vindo de dentro do mato, que ficava dos 2 lados da estrada. Aquele som era medonho, parecia que alguém estava gritando de dor. Então, eu decidi parar o meu caminhão para tentar ajudar quem estivesse precisando de ajuda ali. Porém, eu nem precisei descer da cabine do caminhão para ver o que estava fazendo aquele som tenebroso. Lá estava vindo, em minha direção, um ser bizarro. Eu não sei como descrever aquela criatura, que estava correndo em minha direção. Aquela coisa parecia uma pessoa, porém, estava correndo de 4 e bem rápido. Eu não conseguia ver direito a sua face de tão rápido que estava vindo, em meio à mata. Pois quando aquela coisa se aproximou, eu pude ver que era uma pessoa andando de 4. Ela não tinha cabelo e muito menos olhos. A sua boca era preta e não parecia ter dentes. Era como se eu estivesse vendo a própria personificação do coisa ruim, vindo de encontro a mim naquele local. Mais do que depressa arranquei com o caminhão e fui o mais rápido que eu pude. Aquilo não era mais rápido que o caminhão e possivelmente não tinha força para fazer algum dano na lateral do container ou na cabine, mas mesmo assim continuei desesperadamente tentando escapar daquilo. Mas para piorar a minha situação, a estrada voltou a ficar esburacada. Eu, porém, não diminuí a velocidade do caminhão, estando a mais de 50 km por hora. Eu senti o caminhão tremer de tanto buraco naquela jossa. Aquela aberração que estava me seguindo acabou sendo esmagada por uma das rodas do container e acabou rolando pela estrada. Eu nem parei o caminhão para saber se aquilo estava vivo ou não. Eu saí dali o mais rápido possível. Antes de eu finalmente sair dali do local, eu vi aquele grito horrível se distanciando de mim. Olhei para o relógio desesperadamente. Eram 2 horas da manhã. Faltavam ainda 3 horas para amanhecer. Até lá, eu ia passar por um desespero enorme, pois o caminhão ficou tão acabado por causa daqueles buracos que eu fui obrigado a parar o caminhão para dar um descanso a ele e checar as rodas do mesmo. Eu saí com uma lanterna e um facão da cabine. Andei bem devagar até o container e vi as rodas. As calotas do caminhão estavam um pouco avariadas e um pouco amassadas. Eu dei um suspiro de alívio, pois não havia acontecido nada de grave com o caminhão. Voltei à cabine e lá fiquei por alguns minutos que pareciam horas. Sem perceber, eu acabei pegando no sono ali mesmo. Fiquei até as 4 horas da manhã, quando de repente eu fui acordado por um som de algo andando pelo lado de fora da cabine. Quando eu olhei pela janela, aquela coisa estava na estrada, cambaleando sem uma das pernas. Foi uma cena deplorável e horrível de se ver. No desespero de sair dali, eu liguei o caminhão e arranquei com tudo, sem perceber que aquilo estava bem na minha frente. Eu só ouvi o som de algo se quebrando debaixo do caminhão. Era como se todas as rodas estivessem esmagando aquela coisa. Eu olhei pelo retrovisor para ver aquela coisa ficando para trás. E a única coisa que eu queria fazer era fugir dali e sair daquela maldita estrada que não acabava. Para minha sorte, o sol começou a aparecer e iluminar a estrada, e com pouco tempo tudo havia ficado claro. Então eu cheguei no sítio. Eu estava traumatizado com o ocorrido. Eu estava completamente pálido. Eu saí da cabine e me sentei em um tronco perto da estrada. Com pouco tempo, veio 2 homens para ver a mercadoria e o carregamento do caminhão. Um deles me perguntou o que havia acontecido para eu estar tão pálido. Então, eu acabei contando tudo para eles. Os 2 homens se olharam e logo foram verificar as rodas do caminhão para saber se tinha algo nele. E para nossa surpresa, tudo o que tinha ali no chassi do caminhão era sangue misturado com um líquido preto. Mas para o meu azar, todo o meu ocorrido não acabaria ali, pois eu teria que retornar
pelo mesmo caminho, rumo a Manaus. Pois bem, depois desse dia, eu larguei a profissão de caminhoneiro. Não dava mais para continuar dessa forma. Mesmo sendo especializado na área, eu não tinha mais a coragem de continuar dirigindo por essas estradas brasileiras, onde tudo que acompanha o caminhoneiro ou é um anjo de Deus ou é algo querendo te fazer algum mal.